Agora, acidose metabólica. Tudo isso que nós vimos até agora tem um preço. O preço de eu não conseguir sustentar a força máxima, de eu não conseguir sustentar a velocidade máxima e a minha resistência acaba decaindo durante o período de prova. Tá? Temos como acidose 2 tipos de fadiga. Quem já fez teste de esforço máximo já deve ter percebido que o professor que estava ministrando, que estava administrando o teste máximo de consumo de oxigênio na esteira, ele deve ter explicado para você aquela tabelinha de 0 a 10, escala de Borg adaptada, e aí ele fala o processo respiratório de 0 a 10 como é que está, a cada 2 minutos ele pergunta para você, e em termos periférico, membros inferiores na corrida, como é que está? Vocês já devem ter sentido quando vocês saíram para correr, se vocês estiverem fazendo, por exemplo, musculação, mas não tem o hábito de correr, não tem o hábito de fazer exercício aeróbico, você fala assim, domingo, legal, vou sair, vou dar uma corrida. Nessa corrida, você vai bem, vai correndo, 5 km, 6 km, daqui a pouco começa. Você sente que você tem perna para continuar, apesar do trabalho da musculação não ser igual, cíclico, diferente do que vai acontecer na corrida, mas você tem um processo de ganho de resistência muscular. E aí você sente que você conseguiria continuar correndo, mas o diafragma, aquela dor, aquele processo de hiperventilação que você não consegue expelir todo o CO2. Então, isso é um tipo de fadiga central. Ou o contrário pode acontecer. Você sai para correr, você sente que sua capacidade cardiorrespiratória está boa, você está conseguindo fazer essa troca de CO2 tranquila, mas a parte periférica, a musculatura, porque você ficou parado um determinado tempo, você não está conseguindo dar andamento a isso. E aí você acaba interrompendo. Tá? Os dois, de maneira geral, através do treinamento, a gente consegue minimizar, retardar os efeitos da fadiga. A primeira, então, é o central, está relacionado com o processo de fadiga respiratória, e através do processo de respiração celular, ciclo de Krebs, produção de energia, nós temos, além da formação do ATP, que nós já vimos, CO2, dióxido de carbono e água. Esse sistema, a água e o dióxido de carbono vão se fundir, formando o ácido carbônico. Esse ácido carbônico, então, vai diminuir o pH do sangue. Lembrando que o pH em homeostase do nosso sangue é em torno de 7,35 a 7,45, tá? Então, o pH do nosso sangue, ele é levemente alcalino. A partir daí, se eu precisar regular o pH do sangue, diminuir um pouco o pH de sangue, aproximar de 7,35, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse ácido carbônico. Se eu precisar aumentar esse meu pH, aproximar de 7,45, eu vou fazer uma reação de íon H+, e vou formar bicarbonato. Nisso vai sofrer uma redução de CO2, que eu vou eliminar, e hidroxila. Perfeito? Então, esse é o sistema de equilíbrio de acidose da respiração. É o único mecanismo que nós temos de controle de acidose no organismo? Não. Nós temos nos rins, nós temos a nível intestino grosso, que não vamos falar hoje. Perfeito? Nós vamos nos ater a esses dois sistemas. Essa parte central, ligado à musculatura respiratória, tá? E a parte periférica, a nível muscular.
a 50% do VO2, nós temos um equilíbrio neural, um processo natural de quê? De produção de ácido e produção de base. Tá? A partir do momento que eu continuo no exercício, eu passo de 50%, eu entro num processo de tamponamento. O que é isso? Eu vou equilibrando a quantidade de ácido com a quantidade de base e vou tamponando, vou equilibrando isso. Se eu continuo aumentando o exercício e o tempo do exercício, o que vai acontecer? Por volta de 80% do VO2 máximo, eu entro em um período de acidose, ok? Já não consigo tamponar mais. Vai chegar um momento que a fadiga vai ser alta e eu vou decair, perfeito? Então, esse momento aqui vai representar o máximo que eu vou aguentar, mas com uma queda do meu rendimento. Quem controla isso? Centro respiratório. Aonde fica o centro respiratório? No bulbo ou na medula oblonga. Tá? Através dos quimiorreceptores na aorta, na carótida, jogam informação para o bulbo, receptores de estiramento dos pulmões, jogam essa informação para o bulbo e quimiorreceptores do bulbo passam essa informação, jogam para a medula, através do impulso nervoso, chega até o nervo frênico, que inerva os músculos respiratórios, e o principal deles é o diafragma. O que vai acontecer com o diafragma? Vai entrar naquele processo de acidose, onde o rendimento vai cair. Então, por isso que a gente fala que essa via de acidose é uma via central, porque quem controla isso é o sistema nervoso autônomo, ok? É importante nós destacarmos isso, que a partir do momento que eu entro, por exemplo, para fazer corrida, esse processo respiratório ele vai estar comprometido. A tendência natural, e que nós temos observado nesses 11 anos de trabalho, é que com o passar do tempo, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, esse desenvolvimento nesse mecanismo ele vai estar ajustado, perfeito? Quando a gente faz esse processo de avaliação, como vocês já viram, quando esse aluno ele faz um teste respiratório comigo e a capacidade dele está muito abaixo, o que vai acontecer? Todo o trabalho da professora Renata vai ser comprometido. Por quê? Ela vai prescrever o treinamento, mas esse aluno não vai conseguir executar esse tipo de atividade, esse tipo de treinamento. Por quê? Por causa dessa dificuldade, dessa acidose central. Então, o que a gente aconselha? Que ele faça o treinamento muscular inspiratório. É um aparelho barato, custa R$50, que ele pode fazer em casa de manhã e à noite. Tá? 2 vezes, e aí a gente pode fazer as variáveis de intensidade e volume igual uma série de musculação, só que especificamente para os músculos inspiratórios, tá? Basicamente intercostais, e 70% dele responsável é o diafragma. O que isso vai proporcionar? Vai proporcionar, até em atletas de alto rendimento, um patamar de suportar a acidose. Isso é interessante. Pode não ser representativo para mim, sedentário, mas pode ser representativo, por exemplo, para um corredor de 10 mil metros, pode ser representativo para um corredor de 5 mil metros, onde segundos podem fazer a diferença de uma medalha de ouro. Tem vários trabalhos sobre isso, tal, mas a ideia nossa não é essa. Em 95, muitos de vocês não eram nem nascidos, o Botafogo foi campeão brasileiro, a última vez que ele foi campeão, e o fisiologista do Botafogo era o professor Renato Alvarenga, professor da UFRJ, no Fundão. Até hoje ele é professor do curso de Educação Física. Quem era o técnico era o Paulo Altuori, e ele puxou o Renato Alvarenga da base para trabalhar com eles.
Tinha um preparador físico, o Renato era o fisiologista do Botafogo. E o que o Renato propôs? Era um campeonato diferente desse nosso, não era pontos corridos, classificavam os outros primeiros, faziam um chaveamento e tal, aí saía quartas de final, semifinal, final. A final foi contra o Santos, o Botafogo ganhou. O Botafogo sobrava no terço final do jogo. Tá? Todas as outras equipes ele sobrava. E a estratégia de suplementação do professor Renato Alvarenga foi bicarbonato de sódio. Para suplementar bicarbonato de sódio, a dose de bicarbonato ela é elevada. Se eu faço uso de uma dose elevada de bicarbonato todos os dias, pós-treino, por exemplo, o que vai acontecer? Eu posso ter uma irritação a nível gástrico, com isso pode provocar ânsia de vômito e também diarreia, um daqueles mecanismos de tamponamento lá de acidose que eu tinha falado a nível do intestino grosso. Tá? Então, assim, todo mundo sente isso? Não. Algumas pessoas pode vir a sentir. Tá? Isso depende muito de pessoa para pessoa e quão acostumada ela vai estar adaptada a essa estratégia de suplementação, de recurso ergogênico, melhor dizendo.